Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Andrade e hoje eu vim contar para vocês sobre um livro que eu li que é muito bom, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é muito famoso, é do Robert Kiyosaki e Sharon Lecter, acho que é assim que fala. E esse livro, ele é muito famoso e o que me chamou mais atenção nesse livro foi em relação à educação dos pais, a educação financeira que os pais podem dar aos filhos. Nesse livro, ele conta que ele teve dois pais. Na verdade, ele tinha só um pai biológico e o outro, que ele fala que é o pai rico dele, era o pai do melhor amigo dele, que se dispôs a dar uma educação financeira para ele, para o amigo dele que era filho, lógico. Essa educação financeira que o pai rico deu fez muita diferença para o futuro dele. Por isso que ele escreveu o livro e ele conta, relata nesse livro como que esse pai rico dele ensinou ele a ter mais recursos. Como que é isso? Ele não ensinou ele a ganhar mais dinheiro, necessariamente, não a trabalhar mais para ganhar o dinheiro. Ele, ao longo do livro, ele vai passando diversas lições que foram importantes para que ele se preparasse para ter uma renda além daquela que era do trabalho. Porque a do trabalho geralmente é a renda principal que todo mundo tem. Só que lá, na história deles, ele explica como que ele pode também ter outras formas de ter uma rentabilidade. Então ele fala muito no livro sobre a diferença entre ativos e passivos. Bom, a diferença básica entre os dois é que os ativos eles podem gerar alguma receita, vamos dizer assim, um imóvel. Hoje em dia é muito controverso esse assunto de imóvel. Tem muita gente que fala que não vale a pena ter um imóvel. No caso do livro, ele explica que sim, é um dos melhores negócios é você ter um imóvel. Porque se você consegue ter um imóvel que, por exemplo, o aluguel dele vai suprir tudo que você paga de imposto, né, e de outras despesas daquele imóvel, ele tem ainda uma sobra no aluguel, então ele realmente pode ser um ativo, ser considerado um ativo. Agora, se você tem um imóvel que só te gera despesas e que ele também não é valorizado o suficiente para suprir aquele valor que você tem de despesas, então ele vira um passivo. O passivo é tudo aquilo que te gera despesa. Ele até explica uma parte do livro que todo mundo trabalha até mais ou menos o mês de maio, né? Durante o ano, 12 meses, você trabalha até o mês de maio apenas para pagar impostos. Então ele fala como você pode ter outras alternativas de trabalhar não só pelo dinheiro. Ele ressalta muitas vezes no livro o quanto é valioso você ter humildade para aprender mais. Ele explica como ele aprendeu mais e conseguiu ter melhores investimentos e ter também uma rentabilidade aí que dê aquela independência financeira, né? Então, os ativos dele geravam tantos juros, tanta rentabilidade, que ele chegou ao ponto de não precisar mais trabalhar tanto, porque ele tinha já aquele dinheiro que ia render. Eu até fiz uma colinha aqui, porque eu gostei muito desse livro, eu fiz várias anotações, e ele fala muitos pontos importantes que eu até fiz um mini curso, gente, se vocês quiserem conhecer, tá no meu site, eu vou deixar aqui embaixo, é gedeandrade.com.br. É um mini curso sobre finanças e eu tratei de alguns assuntos que ele fala aqui no livro, que eu acredito que seja muito importante e que a gente às vezes deixa passar batido. Então, por exemplo, ele fala que um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que a pessoa é rica. E a gente tem essa ilusão, né? De ver que a pessoa tem uma casa, um carrão, achar que aquela pessoa é rica, ou se a gente chegar naquele patamar, a gente será rico também. Mas não é bem assim, né? Ele explica no livro que também as pessoas de sucesso, elas acreditam em si mesmas. Então elas vão em frente, mesmo sem saber como, né? A gente tem muitas vezes receio de ir em frente porque pode dar errado, eu não sei como fazer. E as pessoas de sucesso, geralmente, elas vão atrás da informação e vão atrás de saber como fazer, como atingir aquele objetivo. Ele fala também da capacidade de tomar decisões. A gente o tempo inteiro tem que tomar decisões e muitas vezes, pelo medo, a gente se auto-boicota e a gente prefere
abraçar, né, aquela zona de conforto e não tomar decisão. Então ele fala que as oportunidades elas vêm e vão, e ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade muito importante para o sucesso. O medo de perder é maior do que o entusiasmo da vitória. Então, as pessoas que não atingem o sucesso, elas têm muito isso, né? A vitória para elas não parece ser uma coisa tão importante assim, então elas deixam o medo de perder vencê-las. Uma coisa que a gente faz muito, né? E a gente tem que trabalhar o tempo todo para vencer isso, é se comparar. Quando você se compara, você pode achar que o outro tem uma vida mais fácil ou melhor que a sua. E aí ele fala no livro, ó, se você pensa que o outro é o problema, então terá que modificá-lo e você não vai conseguir modificar o outro, né? Só você mesmo. Então, você terá que perceber que o problema é você. Então, poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. É mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Uma lição muito legal assim que ele dá no livro é que os pobres e a classe média, eles trabalham pelo dinheiro. E não é verdade isso? Todo mundo que vai trabalhar já quer saber logo quanto vai ganhar. A pessoa, geralmente, ela não pensa tanto na experiência que ela vai ter, nos conhecimentos que ela vai adquirir, no quanto aquilo pode fazer diferença no futuro dela. Primeiro ela pensa, é pouco, não vale a pena. E é isso que o pai rico dele ensinou desde o início. Ele e o melhor amigo dele trabalhavam de graça, praticamente, para esse pai rico. E aí, no começo, ele começou a ficar revoltado. Ele falou, nossa, eu tô trabalhando de graça, tá me explorando. E aí, o pai rico fez ele perceber que, na verdade, ele estava ganhando e muito. Só que em conhecimento e em preparo para um futuro próximo, né? E aí, quando ele consegue perceber isso, é que ele começa a atingir mesmo os objetivos que ele gostaria de atingir. Ele fala muito no livro que os ricos, eles não trabalham pelo dinheiro unicamente. É por isso que às vezes a gente vê exemplos de pessoas que fazem coisas assim mirabolantes, aí você fala, nossa, mas o cara não tá fazendo nada, não tá ganhando nada para fazer isso. É porque ele já sabe que é dando que se recebe. Então ele fala que o princípio maior dos ricos e das pessoas de sucesso é o doar e o dar. Eles sabem que você primeiro precisa dar para depois receber. Por isso que muitas pessoas ricas, elas são bastante conhecidas pelo tanto que elas já fizeram pelos outros, pelo tanto que elas já fizeram de graça. E aí todo mundo fala, nossa, o cara trabalhou, fez isso, aquilo, tudo de graça, olha onde ele chegou, né? Só que às vezes a gente não consegue tomar essa atitude, a gente pensa, nossa, mas eu tô sendo explorado. E é esse princípio que a gente tem que começar a adotar. Quanto mais você der, mais você vai receber. É o princípio da reciprocidade, né? O universo, ele entende isso. Você está dando, você vai receber. Outra coisa que é muito interessante que ele fala no livro é que ser rico não resolve o problema. Por quê? Muitas pessoas acham que elas serão felizes quando ganharem determinado valor. Elas acham que a felicidade é só para quem tem determinadas coisas. E não é bem assim, né? Na verdade, você primeiro precisa modificar suas emoções. Então, se você se sente grato, se você é feliz com o que você tem, o que vier de melhor, você vai continuar se sentindo feliz. E não é ao contrário, só vou me sentir feliz se eu tiver algo. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com suas emoções, né? Não reagir por impulso. Bom, gente, aqui eu falei só algumas coisas sobre o livro, vale muito a pena ler, principalmente quem é mãe e quem é pai, porque aqui no livro ele fala também do exemplo do pai pobre dele, né? Ele tinha aquela crença de que somente com emprego, né, uma faculdade, teria que estudar, ter uma faculdade boa para você conseguir um emprego bom e pagar suas contas, né? E é isso que geralmente a gente aprende. Só que o pai rico, ele não tinha estudo e ele conseguiu resultados, ele conseguiu ser uma das pessoas mais ricas na região dele e apenas com estratégias e pensando, né, e adquirindo conhecimento de outras formas que não precisa ser só na forma de estudos em faculdade. Bom,
Poderia ficar falando aqui um tempão sobre isso. Esse livro é muito bom. Eu espero que seja aí uma dica boa para vocês, que vocês gostem, vale a pena, tá? Um grande beijo e nós nos vemos no próximo vídeo.